Olá, pessoal! Neste vídeo, nós vamos trabalhar com a aplicação de seleção de áreas para implantação de aterro sanitário. Eu sou a professora Lígia e vamos então iniciar o trabalho. O método que nós vamos aplicar neste vídeo é muito simples. Baseia-se na ideia de sobreposição de camadas. É a forma mais simples para a gente fazer essa análise. Normalmente, nós trabalhamos na disciplina de Fundamentos de Geomática com a ideia de inferência geográfica, em que a gente faz, de fato, o processamento das camadas e a combinação dessas camadas todas que vão ser cruzadas com base em uma série de critérios para gerar uma única camada final. Não é o que a gente vai fazer nesse vídeo, ok? Aqui a gente vai fazer um processo mais simples, mais voltado para a visualização de resultado. Vamos lá. Nós vamos iniciar com o download e posterior importação de dados. Depois vamos aplicar filtros. Teremos que fazer adequação para a projeção cartográfica UTM, porque como nós vamos trabalhar com distâncias, eu não posso trabalhar com dados em graus, latitude e longitude. Eu preciso trabalhar com unidades métricas. Vamos, então, aplicar a função buffer nos critérios que a gente for considerar. Buffer é justamente para gerar distâncias a partir dos elementos das camadas vetoriais que a gente tiver. Sobreposição e, finalmente, a visualização de imagem de Google Maps e Google Satellite. E, finalmente, eu vou mostrar a questão de cálculo de áreas, porque eu preciso verificar se a área disponível em uma determinada região é adequada ou vai comportar, né, a necessidade daquele município. Tá? Então, eu não vou mostrar qual é o cálculo da necessidade do município, eu vou apenas mostrar como calcular uma determinada área. Os dados que nós vamos utilizar são esses aqui. Então, eu vou começar mostrando para vocês onde fazer o download de cada um desses dados. Do IBGE, nós vamos baixar duas camadas, áreas urbanizadas e setores censitários. Depois, nós vamos baixar duas camadas do ITCG, que é o Instituto de Cartografia do Paraná, que, por sinal, está mudando de nome, mas ainda está no site como ITCG. Tá? Nós vamos baixar hidrografia e limites municipais. E o dado de declividade, nós vamos baixar do projeto Topodata do INPE. Vamos iniciar, então, o download desses dados. Então, vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos no IBGE. Aqui eu já estou vou mostrar como que a gente chega lá, tá? Então, se você digitar lá na busca IBGE áreas urbanizadas, você vai chegar a esse link aqui, ó, áreas urbanizadas do IBGE. Tá? Nós vamos em downloads, 2015 aqui que é mais recente, shape, e é esse arquivo que vocês devem fazer o download, tá? Esse arquivo não vai servir para todas as cidades, tá? Porque ele só trabalha com regiões maiores que 100 mil habitantes. Então, para complementar esse dado, nós vamos trabalhar também com os setores censitários, tá? Então, você vai baixar esse dado aqui, extrair, tá? Lembra sempre que tem que extrair, então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, depois que você fizer o download, você vai ter um arquivo zip, certo? O que você vai ter que fazer? Pedir para extrair, ó. Extrair aqui, no Windows vai ter alguma opção lá, extrair aqui, extrair arquivos. Então, você vai extrair até esses dados aparecerem em uma pasta e aí vai ter o conjunto dos arquivos shape aqui, tá? Observa que vão ter dois arquivos, na verdade, shape. Um com áreas entre 100 mil e 300 mil habitantes e outro com áreas de mais de 300 mil habitantes. Tá joia? Então, esse é o primeiro dado. Depois, nós vamos buscar
a parte de setores censitários. Então, digita lá, ó, eu sempre digito aqui no Google mesmo, que vai mais rápido, tá? IBGE, malha digital. Então, lá, ó, malha digital. Você vai ter, ó, por municípios e setor censitário. Então, a última malha de setores censitários é de 2010, não está atualizada, mas é o que tem disponível, tá? Aqui, ó, setores censitários Shape, para a gente levar para o QGIS, e Paraná. Esse site do IBGE, tá? Às vezes fica muito lento, ou em horário comercial durante a semana, às vezes fica até fora do ar, tá? Mas aí você pode tentar em horários alternativos que você vai conseguir o acesso, tá? E aí é esse arquivo aqui que vocês têm que baixar, ó, setorescensitários.zip. No meu caso aqui, para acelerar um pouquinho, eu já fiz o download desse arquivo, tá? Ó, setorescensitários.zip. Depois eu extraí, tá? E ele veio aqui numa pasta com esses arquivos, certo? Então, esses são os dois arquivos do IBGE. Vamos então entrar no site do IAT, Instituto Água e Terra, iat.pr.gov.br. Aqui você deve vir em Geodados, Dados geoespaciais de referência, Divisão político-administrativa para baixar os limites municipais. Pegue o dado mais atualizado. Temos aqui o Shape, então basta você clicar e salvar o arquivo, ok? Eu não vou salvar porque eu já baixei antes na minha máquina. E na sequência você deve também em Geodados acessar dados e informações geoespaciais temáticos, recursos hídricos, e procurar a hidrografia do estado do Paraná para fazer o download. Salve também este arquivo, ok? Baixou, vai lá e faz a extração. Então, no meu caso aqui, eu já tenho a hidrografia, tá? E eu vou aproveitar, o meu eu já baixei em outra pasta aqui. Eu vou pegar os dados dos municípios. ITCG, que é o município, só vou copiar só para facilitar minha vida ali, minha organização. Então, aqui, municípios, tá? Depois que extraiu, você vai ter com os municípios do Paraná 2019. E o último dado que você vai baixar é o Topodata. Então, escreve lá na busca Topodata INPE, tá? Você vai acessar o portal deles. Acesso e esse link aqui. Aqui você tem que posicionar no estado do Paraná, vai dando zoom, tá? E dentro do estado do Paraná, ó, cada arquivo é limitado por essa borda vermelha aqui do retângulo. Então você tem que saber mais ou menos onde é que está a tua área. Tá? Se você vai trabalhar com Londrina, se você vai trabalhar, né, com a região de Umuarama, você tem que pegar o arquivo aqui respectivo da sua área. Tá? Se ficar na borda, você vai ter que pegar, por exemplo, Londrina aqui vai ter que pegar um pedaço desse lado e um pedaço desse lado. Então, aí você vai ter que baixar 2 arquivos. Tá? Vou baixar um aqui nesse exemplo do vídeo, mas saiba que se o teu município for além desse arquivo, você pega o arquivo vizinho, ou de cima, ou de baixo, ou do lado, que precisar para preencher o município que você está estudando, tá? Então, eu vou baixar aqui, ó, o de Londrina, e aí você vai clicar nesse aqui, ó, declividade, tá? Essa camada, esse arquivo zip aqui, vai te trazer a declividade em percentual, ok? No meu caso, então, já fiz o download aqui da declividade também, ó. Declividade, tá? E já extraí o arquivo, que é um arquivo TIFF apenas. Beleza. Então, agora eu vou começar a carregar tudo isso aí no QGIS, tá bom? Se não estiver aparecendo aqui o navegador, como é o caso do meu, você vai clicar com o botão direito, Browser,
tá? Vai posicionar na pasta onde você fez o download, tá? E aí, você vai começar a carregar os arquivos. Então, por exemplo, lembra que você não vai pegar esses arquivos que tem o zip aqui, tá? Você vai pegar as pastas. Você pode até, para facilitar, se você não quiser se perder no meio do que é zip e o que não é, depois que você extrair, você pode apagar, ó. Então, esses arquivos zip aqui, ó. Tá faltando alguma coisa aqui do meu, deixa eu ver. Declividade, hidrografia, não, é isso aí mesmo. Tá? O que é zip eu já vou apagar, só para não me perder nos dados, tá joia? Então, vamos lá. Ó, agora já sumiram os arquivos zip daqui também. Então, ó, vou carregar. Então, vou começar a carregar os dados. O Topodata, que é o primeiro aqui, ó, a declividade, o QGIS abre essa janela, tá? Aliás, um detalhe que é importante. Verifique, antes de começar a carregar, verifique o seguinte. Vou até extrair a camada, apagar a camada novamente, só para checar um detalhe com vocês. Vai nas configurações, opções, onde está SRC, e verifique isso aqui, ó. É importante. Se, quando uma nova camada é criada, está na opção Prompt, tá? E essa opção aqui tem que estar marcada também, Ask for Data Transformation, marca. Tá? Isso é uma configuração padrão que a gente deve adotar no QGIS. Então, vou voltar lá e agora sim, porque às vezes, se você não, dependendo de como está essa configuração, não vai abrir a janela perguntando sobre o sistema de referência, tá? Então, vou de novo aqui, ele vai abrir a janela. Esse dado do Topodata está em WGS 84, tá? Se o seu não está aparecendo aqui na listinha, o meu aqui está na lista dos sistemas recentes. Se não estiver aparecendo, digita aqui, ó, WGS 84, tá? Que aí não vai aparecer aqui nos recentes, vai aparecer uma lista aqui, ó. O que você tem que escolher nessa lista é esse aqui que está o número 4326, tá? Se não aparecer na lista de cima, aparece na lista de baixo. Apareceu aqui, ok. Ah, como é que eu sei que é esse sistema? Eu olhei lá na documentação do Topodata, tá joia? Beleza, então já carreguei a declividade, agora eu vou carregar as áreas urbanizadas, tá? Observa que ele vai mostrar 4 arquivos, mas eu só vou carregar esses 2 que são os arquivos shape. Então, áreas urbanizadas, beleza. Hidrografia, vão aparecer 2 arquivos, porque vão ser alguns dados em linhas e outros em polígono, já vou mostrar, tá? Aqui o seguinte, ó, vou cancelar de novo, remover a camada, só para mostrar um detalhe para vocês. O projeto, por enquanto, está configurado para WGS 84, mas eu vou trabalhar em UTM. É importante trabalhar nesse projeto com uma projeção cartográfica, tá? Porque eu vou calcular distâncias em metros, então eu não posso trabalhar em graus do jeito que está aqui, ó. Então, vou adequar, clico ali e vou adequar. Eu vou trabalhar no Paraná, vocês vão trabalhar com o Paraná, você pode adotar o fuso 22, tá? Então, é esse aqui, ó, 31982. Se não está aparecendo a lista, você pode digitar aqui, ó, 31982, que vai aparecer aqui embaixo, você seleciona, aplica e dá um OK. Beleza? Então, ó, agora está certinho, ele não vai mudar mais aqui. Vou agora novamente carregar a hidrografia, ó. E aí ele vai perguntar, vai abrir essa outra janela diferente. Por quê? Ele quer saber quais parâmetros numéricos eu tenho que utilizar para transformar do sistema SAD69, que é o original em que está o dado de hidrografia, para SIRGAS, que é o que eu estou usando no meu projeto, tá? Você deve selecionar essa opção aqui, ó, que tem esses valores numéricos, tá? Menos 67,35, 3,88, menos 38,22. Essa é a opção que mostra o conjunto de parâmetros que o IBGE coloca como oficiais para serem utilizados nessa transformação de SAD para SIRGAS. Tá joia? Então, ok. Carregou ali a hidrografia do Paraná e, novamente,
O outro dado da hidrografia, se ele perguntar como está aqui, ele também está em SAD 69. Tá? O dado da hidrografia está em SAD 69. Observa sempre o número aqui. Se não apareceu na lista, você digita o número. Ó, 29192. Aí aparece na lista lá. Ok. Tá? Hidrografia, já carreguei as 2 camadas. Municípios, limites municipais, esses aqui já estão em sirgas. Então, quando já está em sirgas, ele não aparece, não abre aquelas janelas para perguntar, tá? Ah, mas o que aconteceu? Sumiu o resto. Não é que sumiu, é que a camada ficou por cima. Ó. Se você carregar para baixo aqui, ó, as outras camadas vão aparecendo. A gente já vai arrumar a simbologia. E, por fim, setores censitários. Carreguei ali também, ó. Tá bom? Então, posso agora fechar a janela do navegador aqui e começar a trabalhar com os dados. Tá? Setores censitários. Eu não vou mexer na simbologia ainda, vou só esperar para a gente fazer os filtros e as reprojeções, tá? Então, eu vou abrir a tabela de atributos. Observa que tem um probleminha de acento aqui, eu já fiz em função disso mesmo, tá? Então, eu vou corrigir aqui essa acentação da tabela de atributos, aqui em Source, onde está o TF8, eu vou pôr Windows 12.5.2. Abri de novo a tabela de atributos e agora os acentos estão aparecendo corretamente, tá? Então, eu tenho aqui, ó, nome do município, tá bom? Então, nessa linha nome do município, eu posso já filtrar para a minha área de estudo, tá bom? Então, aqui, ó, isso aqui são setores, né? Se você quiser, inclusive, você pode renomear a camada aqui para ficar mais fácil, ó, setores censitários. Eu vou aplicar um filtro aqui, ó. Filtro, botão direito na camada, filtro. Eu quero filtrar o quê? Primeiro, o tipo, tá, do setor censitário. Então, dou 2 cliques, ele escreveu o tipo aqui, igual, e eu peço para mostrar. Ó, eu tenho setores urbanos e rurais, eu quero só setores urbanos, tá? E além de setores urbanos, eu quero filtrar para o meu município. Então, nome do município, 2 cliques, igual, e vou pedir aqui all para eu pegar exatamente como está escrito. Às vezes está em minúsculo, às vezes está em maiúsculo, tá? Então, eu vou pegar exatamente como está escrito aqui, ó, Londrina, tá? Dou 2 cliques, tá? É bom sempre testar para ele ver se a consulta está ok, a forma como a expressão foi colocada está ok. E beleza, ó. Daí ele já filtrou só para o município de Londrina, tá? Ó, setores só para o município de Londrina. Vou fazer o mesmo processo também para municípios, tá? Então, vou aqui, filtro, nome igual, ó, começo a busca aqui, 2 cliques, nome igual Londrina, ok. Olha lá, ó, já filtrei só para Londrina, tá bom? Áreas urbanizadas, a mesma coisa. Tá? Isso aqui é um dado, gente, do Brasil inteirinho. Tá? Ó, se a gente visualizar aqui, ó, e clicar em zoom, ver tudo, ó, é um dado do Brasil inteiro. Mas eu não quero trabalhar com o Brasil inteiro, né? Vou pegar só do meu município. Então, áreas urbanizadas do Brasil 2015. Aqui tem um detalhe, talvez não tenha para o seu município. Então, o que é interessante fazer? Ó, vem aqui na camada de municípios, dá um zoom na camada, ó, Londrina, tá? O que acontece aqui, ó? Vou tirar os setores um pouquinho, tá? Vocês vão ver que, ó, setores pega uma área, tá? Setores censitários abrange uma área aqui. E a gente vai ver o quê? Que tem regiõezinhas aqui embaixo, que são as áreas dos distritos, ó,
que nem todas aparecem como setores censitários. Ó, o setor está em amarelo. Ó. Algumas áreas de distrito aparecem como setor censitário e outras não. Tá? Algumas aqui aparecem como... Vou voltar aqui um pouquinho, municípios. Tá? Algumas vão aparecer em áreas urbanizadas e outras não. Tá? E outras aparecem como outras áreas urbanizadas, que são aqui embaixo, ó. Tá vendo? Então, aqui eu tenho algumas áreas urbanizadas que não estão nos setores censitários. Então, você vai ter que ver o que tem no seu município ali, tá? O que acontece? Pode ser que... vamos olhar aqui a questão da tabela de atributos, ó, porque a gente tem duas camadas, né? Ó, concentrações com mais de 100 mil habitantes, aliás, de 100 mil a 300 mil e com mais de 300 mil, tá? Depende aí do tamanho do teu município, tá? No nosso caso aqui, vamos, ó, fechar Londrina, né? Então, ele aparece nessa camada, ó. Porque Londrina tem mais de 300 mil habitantes. Se for um município menor, ele vai aparecer nessa camada. Se for um município menor com 100 mil habitantes, aí você não vai ter nada, você só vai ter os setores censitários para trabalhar. Tá? Então, tudo depende aí do tamanho do teu município. Nesse caso aqui, eu vou aplicar setores censitários e áreas com mais de 300 mil habitantes. Tá bom? São essas as duas camadas que eu vou trabalhar. Setores censitários já arrumei, vou arrumar aqui agora. Eu quero fazer uma consulta só para ver como é que tá. Como é que tá na tabela de atributos aqui, ó. Ó, observa que vai ter aqui, ó, nome do conglomerado urbano. Essa coluna aqui representa isso. O nome do conglomerado urbano é Londrina, Paraná. Tá? Então, você vai ter que consultar para o que aparece no seu município para ver o que você vai utilizar no filtro. Tá? Então, eu vou usar isso aqui no meu filtro. Se você fosse trabalhar com a outra camada, você ia fazer a mesma coisa e ver o que está. Por exemplo, aqui não é mais Londrina. Ó, vou fazer uma outra consulta aqui se fosse um outro município, tá? Ó, você tem que deixar em verdinho assim. Ó, esse do lado, já o nome do conglomerado urbano é Apucarana. Então, você vai ter que consultar para ver o que você vai pôr no seu filtro, tá joia? No meu caso aqui, então, eu vou filtrar só para o conglomerado urbano de Londrina. Então, vou lá no filtro. Nome do conglomerado urbano. Vou começar a escrever aqui para ir mais rápido. Dá 2 cliques, apareceu aqui, ok. Tá? Então, ó, agora, como eu já apliquei os filtros, eu dou o zoom ver tudo e ele não mostra o Brasil inteiro, ele só mostra aqui a região de Londrina, tá? Quando fica esse vermelhinho aqui, você quer tirar, tá? Você tem que usar o i novamente, tá? Vamos usar o i novamente aqui em qualquer camada e pedir aqui, ó, para limpar os resultados, daí aquele vermelhinho só. Ok. Então, como eu não tenho nada para Londrina aqui, dessa camada, eu vou retirar, porque eu não vou precisar dela, tá? Então, lembra que você vai ter que trabalhar conforme o teu município. Essa aqui eu não vou precisar, vou remover, tá? Aí, os setores censitários eu vou trabalhar, porque tem área que está no setor, tem área que não está. Então, eu vou sobrepor, vou trabalhar com setores e áreas urbanizadas. Hidropolígono, ó, ele vai mostrar só os grandes rios do Paraná. Tá? E HidroPR é o conjunto todo de cursos d'água da área. Tá? Esse aqui eu não vou fazer o filtro porque não tem nome de município, por exemplo, nessa camada. Ó, se você abrir a tabela de atributos, ó, não tem nomes aqui. Tá? Então, eu não vou filtrar, eu vou trabalhar com a camada inteira mesmo. Então, o primeiro passo é esse. Fizemos os filtros. Tá? Agora, a gente vai adequar para a projeção UTM, tá? Porque aí cada camada está num formato. A gente quer jogar todas as camadas para essa projeção aqui 31982, tá? E cada uma está num formato aqui. Ó,
Essa do município já está, não vou precisar mexer, mas as demais não estão. Ó. Áreas urbanizadas está em 4674, o hidro-PR está em 29192, os setores censitários está 4019, cada um está um formato aqui, tá? E a raster está em 4326. Então, vou lá. Para fazer a conversão, vou em vetor, geometria, deixa eu lembrar onde é que está aqui. Aqui é gerenciamento das camadas e reprojeção. Tá? Nós vamos reprojetar todas de uma vez, então eu vou executar aqui como um processo em lote, ou batch, em inglês. Tá? E as minhas camadas, autofill, eu quero selecionar as minhas camadas abertas, todas as que estão abertas. Tá? Menos município, porque já está em UTM. Lembra que eu já verifiquei isso? O resto não está. Então, ok. Ó, preencheu tudo ali para mim, tá bom? Todas as camadas. Eu quero reprojetar qual é o target, né? Qual é o destino. Eu quero todo mundo para o projeto, ó. Todo mundo para 31982. Então, põe lá. Reprojetei. Autofill. Qual é o nome do arquivo de saída? Então, vou clicar aqui para indicar exatamente. Vou criar uma nova pasta aqui para a gente não se confundir, tá? Então, vou chamar de aterro vídeo. Eu vou salvar cada arquivo aqui com o nome de camada UTM, depois eu vou modificando lá, tá? E, importante, gente, o formato aqui, eu não vou salvar em GPKG, eu vou salvar em Shape, tá? Save. E no Do Not Autofill, eu posso colocar com números, que ele já preenche para mim todo mundo aqui, ó. Só que eu não vou deixar com esses nomes, tá? Eu tenho que adequar com os nomes das minhas camadas originais aqui, ó. Áreas urbanizadas, então eu vou, onde tá aqui, ó, vou colocar na frente do UTM, ó. Urbanizadas, UTM1. O outro é o hidro, UTM2. Hidropolígono, UTM3. Não usem acento nos nomes das camadas, tá, gente? Não usem nem acento, nem caractere especial, cedilha, nada. Setores censitários, então vou chamar aqui só de setores. UTM4, tá? Ok? Carregar as camadas ao completar e executar. Olha lá, ele já vai converter todas as camadas para mim. Fechou. Pessoal, se der problema nessa etapa aqui, vocês vão fazer de outro jeito. Vocês vão fazer como eu vou fazer agora para a camada que faltou aqui, tá? Então, vamos só nos organizar aqui, ó. Primeiro eu vou esconder todas as camadas. Então, ó, eu tinha setores censitários e agora eu tenho setores UTM. Visualmente é igual, tá? Só que aqui eu tô com o 4019 no EPSG, que é o código do sistema, e aqui eu já estou com o 31982. Então, esse aqui eu já converti, eu vou retirar daqui. Removeu. Hidropolígono, a mesma coisa. Tudo que for UTM, eu vou manter no projeto, o que não for eu vou retirar. Então, UTM 3, 2, 1, ok. Esse aqui eu vou retirar, porque eu já converti. Hidro-PR eu vou tirar, porque eu já converti. Áreas urbanizadas também eu vou retirar, porque eu já converti, município já estava convertido. Então, o que eu estava dizendo? Se aconteceu algum problema naquele processamento de conversão para UTM, você vai fazer dessa forma aqui, ó. Que você vai ter que fazer, a declividade você vai fazer de qualquer jeito, desse jeito, tá? Com essa opção, porque a gente só converteu os dados vetoriais, lembra que a gente foi no menu vetor. Então, declividade é matricial, nós vamos exportar, salvar como? Para converter, tá? Quero converter, vou jogar lá na mesma pasta, que é o meu aterro vídeo, que vou chamar de declive percentual utm.tif.
Aqui já está em GeoTIFF também, salvou. Aqui eu tenho que mudar, tá? Não basta botar no nome, né? Eu tenho que mudar para o que está no projeto. Beleza? E o que vai acontecer também é o seguinte. Quando a gente escolhe o TM, ele vai colocar uma resolução aqui que é diferente para x e y. A gente vai padronizar isso, como aqui está 28.2 e 30.9, a gente vai arredondar tudo para 30, tá? O ideal é trabalhar com pixels quadrados, tá? E ok. Tá lá convertendo. Beleza, converteu, vou tirar a camada original do meu projeto, tá? Então, como eu ia dizendo, se na parte vetorial, das camadas vetoriais aqui, deu problema na hora de converter para UTM, você pode ir uma por uma, botão direito, exportar, salvar como, aí você muda aqui para UTM, igual eu acabei de fazer para declividade, você pode fazer para as camadas vetoriais, só que aí você tem que fazer uma de cada vez, tá bom? Então, aqui não vou fazer porque eu já estou com os dados da forma como a gente queria, tá? Lembra do detalhe o seguinte, ó. Londrina aqui não coube, o arquivo de declividade não cobriu o município de Londrina inteiro. Quando isso acontecer, você vai ter que pegar o arquivo de declividade ao lado também e fazer para os dois arquivos, tá bom? Então, já fizemos a etapa de adequação da projeção cartográfica, vamos começar a aplicar a função buffer em cada camada, tá? Então, aí a gente vai seguir uma metodologia, tá? Semelhante ao que é apresentada nesse artigo aqui. Aliás, serve até um artigo para vocês utilizarem como referência se quiserem ver um processamento mais completo, inclusive com outros critérios sendo considerados. Então, aqui a gente vai trabalhar dessa forma. Nós vamos trabalhar com declividade, cursos d'água e núcleos urbanos, tá? Então, vamos começar de baixo para cima aqui. Núcleos urbanos. Então, eu quero verificar quais as áreas que têm distância maior que 500 metros. Então, vou aqui. Núcleos urbanos, para mim, são duas camadas, né? Os setores e as áreas urbanizadas, tá? Então, vou começar com setores. Vou lá em vetor, geoprocessamento, buffer, tá? Por isso que eu converti para UTM, gente, porque aqui eu vou trabalhar com distâncias em metros. Se eu não tivesse convertido, aqui estaria aparecendo apenas graus. E aí eu ia ter que converter esse valor de 500 metros para graus, tá? Então, ia dar um trabalho grande e às vezes dá até problema. Então, o ideal é aqui a gente trabalhar em metros mesmo. Então, vou colocar 500 metros. 50 segmentos aqui é só para mostrar como que ele vai internamente gerar as curvas dos limites, tá? Então, eu padronizo colocar uns 50 aqui. Vou salvar com o nome de... Vou lá na mesma pasta, salvar com o nome de setores buffer, tá? Shape, sempre verifica se está em shape aqui. Pode até colocar o SHP lá em cima. Salvar, executar. Fechou. Ó, aqui ele já gerou o buffer dos setores, tá? Ó, como que a gente verifica isso? Você pode colocar o buffer embaixo, ó, e aí você vai ver que, ó, ele gerou essa bordinha. Isso aqui é a borda de distância de 500 metros. Se você quiser até medir, ó, se você colocar bem certinho, você vai ver que tá com 500 metros aqui, ó. Tá? Isso aqui tem que posicionar bem certinho, que eu tô fazendo de uma forma mais grosseira, tá? Então, isso é o buffer. Beleza, aplicamos a setores, vou aplicar agora outra camada de áreas urbanizadas, o mesmo valor. Buffer, urbanizadas, 500, 50 e salvar para arquivo que eu vou chamar de urbanizadas
Opa, não pegou lá o nome. Urbanizadas buffer. Executou. Fechou, tá? Então, já tenho aqui meu buffer também. Vou tirar ele aqui um pouquinho, já processei os dois. Agora, vamos para a hidrografia. Hidrografia, 200 metros. Vou começar com hidrografia de polígono. Aqui. Deixa eu ver só onde que a gente está na área, ok? Então, aqui, por exemplo, perto de Londrina, eu tenho o Rio Tibagi, por isso que é importante trabalhar com hidrografia de polígono. Se, por acaso, o teu município caiu numa região que não tem nenhum rio dessa camada próximo do município, né, no limite do município, então você não precisa trabalhar com essa, você ia direto para a camada de hidrografia em linhas, tá? Aqui eu vou trabalhar, então, vetor, geoprocessamento, buffer. Aqui um detalhe, gente, eu não vou colocar 200, aliás, aqui eu vou colocar 200, sim, na próxima aqui não. 200 metros, 50 e salvar o resultado. Então, aqui eu vou colocar de hidro buffer 1.shape. Salvou, executou, fechou. Tá lá o meu hidrobuffer também. Se você quiser dar uma verificada, ó, sempre você coloca o polígono, o buffer para baixo, aí você dá um zoom, ó, e aí você vai ver lá que ele aplicou o buffer, tá? O buffer tem a distância ali. Agora eu vou fazer para linhas, também 200 metros. Aqui é que tem o detalhe que eu ia falando no outro caso, tá? Eu não vou colocar exatamente 200, vou colocar um pouquinho a mais. Por quê? Porque aqui os meus rios estão representados como linhas. Se eu colocar 200, ele vai começar a contar a partir da linha, ou seja, é como se eu não estivesse considerando o leito do rio, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho a mais, vou colocar uma distância aqui de 10 metros a mais, considerando que esses rios tivessem aí até 10 metros de largura, tá? O ideal seria que a gente soubesse a largura do trecho de rio que a gente está trabalhando para você colocar o valor exato ali, mas nem sempre a gente sabe isso, tá? Se você tiver essa informação, você computa 200 mais a largura do rio aqui. Mais largura do rio dividido por 2, porque ele vai jogar metade para cada lado, tá? 210, então, buffer. Vou salvar aqui como hidrobuffer 2. Ver se está em shape, salvou. Executou. Fechou, tá lá, ó. Tá bom? Então, já trabalhamos com as camadas vetoriais todas. Então, tem o buffer aqui, 1, 2, 3 e 4. Município é só para eu ter o limite, então município eu não vou aplicar buffer, tá? Inclusive, vou até já tirar aqui, ó, na simbologia, o preenchimento para ficar mais fácil para a gente. Tá? Vou jogar uma linha um pouquinho mais grossa e fazer o zoom lá para o meu município, tá aqui, tá? Como a gente colocou transparente, eu posso até jogar para cima aqui para ficar mais visível. Bom, beleza. Vou trabalhar agora com declividade. A declividade nós vamos considerar que o valor menor que 30%, né? Aqui eu vou juntar esses dois fatores num só, tá? Ou você pode, vamos aqui, ó, o valor apto, né, o adequado para a seleção de aterro é maior que 30 e menor que 30, tá? Então, eu vou colocar essa expressão aqui, entre 3% e 30% para declividade. Então, aqui é diferente, aqui não é buffer, tá? Raster Calculator, eu preciso colocar uma expressão matemática. Então, eu vou colocar aqui, ó, abre parênteses, 2 cliques, declividade maior igual a 3, and, pode dar 2 cliques, declividade
menor ou igual a 30. Fechou. Você tem sua expressão lá, observa que está válida. Se eu esquecer de fechar o parênteses aqui, ó, ela já fica inválida, tá? Então, declividade entre 3 e 30. Vou salvar. Declive 330.tif. E ok. Então, ó, essas áreas em que ele está mostrando em branco são as áreas com declividade. Deixa eu tirar aqui, fica melhor. São as áreas com declividade entre 3 e 30. E o que ficou preto é declividade fora dessa faixa de 3 e 30, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu só vou mudar essa cor preta para um vermelho. Dá 2 cliques aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, valores únicos, tá? Pedir para ele classificar. E onde deu 0, eu vou colocar a cor vermelha para mostrar que é a declividade fora daquela faixa lá, tá? Aqui eu vou colocar branco. Ok. Então, ó, onde está vermelho não pode. E aí eu vou fazer isso para as demais camadas de buffer, tá? Então, urbanizadas buffer, dou 2 cliques nela aqui, tá? Vou colocar também com cor vermelho, tanto no fio quanto na cor da linha do preenchimento. Aplicou OK, tá? E aqui eu posso, inclusive, ó, copiar o estilo para as demais camadas. Ó, copiar a simbologia e colar nas demais camadas de buffer. Style, paste, copiar na simbologia, essa é buffer, vou fazer igual. Style, paste, copiar na simbologia, essa é buffer, vou fazer igual. Style, paste, copiar na simbologia. Então, agora, o que acontece? Tudo que é buffer, vamos visualizando, ó, tudo que é buffer ficou em vermelho, ou seja, são áreas que não são adequadas para a implantação de aterro, tá? Então, esse declive percentual não preciso, deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui. O que for só o TM, eu não preciso exibir. Acho que é isso, tá? Isso aqui, gente, já mostra para o município em questão quais áreas a gente não pode utilizar para construção de aterro, que é tudo que está em vermelho, tá? Eu posso fazer o que agora? Eu posso sobrepor uma imagem de plugin para ter uma ideia do que tem nas outras áreas, tá? Então, isso a gente pode vir aqui em plugins, gerenciar e instalar. Então, digita lá, ó, o seu vai estar no all, né? Kik Map Services, o meu é que já está instalado aqui, mas na hora que você seleciona esse Kik Map Services, você vai pedir para instalar, no meu já está instalado, tá? Ele vai gerar aqui um menu web, Kik Map Services, e você pode clicar em Search. No Search, se você digitar Google, eu já estava aparecendo, eu digitei de novo, agora está demorando um pouquinho. Vamos lá, Google. Será que minha internet caiu? Deixa eu fechar aqui de novo. Vamos ver se ele aparece novamente. Search. Tá, apareceu aqui, ó. Google Satellites, ADD. E se você quiser colocar o Google Maps também. Sempre você coloca essas que estão verdinhas, tá? O que tá vermelhinho não coloca não. A verdinha você pode pôr. Vou fechar aqui.
Aí o que acontece? Ele vai carregar, tá? A imagem, aqui seria importante você fazer o seguinte, jogar essa imagem, deixa eu ver se a gente vai conseguir aqui, mas eu acho que ele vai tampar a declividade. Ó, ele está tampando a declividade porque são duas camadas raster. Será que eu consigo colocar transparente aqui? Vamos ver. Se eu conseguir... consigo aqui, ó. Opacidade, vou colocar 0. Então, ao invés de colocar branco, só repetir aqui o que eu fiz, tá, gente? Ao invés da declividade aqui inadequada, aliás, adequada, ao invés de colocar branco, eu vou colocar transparente, tá? Então, ó, onde tá aqui, esse valor aqui significa entre 3% e 30% de declividade, tá? Então, aqui eu vou colocar, volta lá, eu vou colocar transparente, então, para isso eu vou mudar a opacidade aqui, ó. Tá? Aplicou. Ok, aplicou, ok. Tá. Agora eu vou voltar o meu Google aqui para baixo. Opa. E pronto, agora eu não perdi nem a informação da declividade, nem a imagem do Google. Então, a imagem do Google aqui, tanto do satélite ou do mapa, ó, é mais para você fazer alguma consulta se você quiser, tá? Então, você pode, né, com a imagem do mapa, você pode ter alguma informação extra ali, ou com a imagem do Google também, você pode visualizar o que tem no terreno, né? Se é uma área agrícola, se é uma área de mata, né? Se tem algum outro alvo aí que você quer consultar, tá? Então, você pode utilizar essas imagens aí para complementar essa análise que a gente mostrou aqui, tá? E, por fim, eu vou mostrar a vocês como calcular a área. Então, por exemplo, digamos que você fala assim, olha, tem uma área apta aqui que não tem nenhum vermelhinho. Deixa eu tirar um pouquinho aqui o Google Maps. Tá? Por exemplo, esse pedacinho aqui ou esse pedacinho aqui poderia ser uma área apta. Então, eu posso calcular, deixa eu colocar numa camada aqui qualquer, eu posso calcular a área, tá? Fazendo uma medida aqui, ó. Quanto será que eu teria de área disponível se eu fosse utilizar esse pedacinho aqui, ó? Então, você pode delimitar ali algumas áreas possíveis, tá? Você finaliza com o botão direito o seu cálculo, então aqui, 2 cliques. 2 cliques, botão direito, aí você muda aqui para quilômetros quadrados, ó, por exemplo, aqui eu tenho 1.724 quilômetros quadrados. Então, você pode verificar ali uma área que tem um determinado tamanho, tá? Para você, então, fazer o cálculo para ver se o aterro que eu vou instalar precisa ser da área tal, né? Isso aí vocês vão trabalhar na disciplina específica aí de disposição final, né? Então, digamos que você chegou, eu preciso de 2.000 quilômetros quadrados. Aqui não dá, porque aqui tem 1.700, então você pode ir analisando a tua área aí, tá? Até verificar uma área que seja adequada em termos de tamanho para a implantação do seu aterro. Tá joia, pessoal? Então, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo, tá? Verificamos aqui, fizemos o cálculo da área, tá? E eu finalizo esse vídeo por aqui, tá? Espero que vocês consigam bons resultados no trabalho, na análise que vocês vão fazer, e até a próxima.